Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu vou soltar meu cabelo, tá ridículo. Hoje eu vim aqui pra falar sobre um filme bem polêmico. Eu acho que vai ser um dos filmes mais polêmicos do ano, será? Então já sabe qual vai ser o filme que eu vou falar hoje, né? Bom, um monte de gente no Facebook, no Twitter e sei lá mais onde na internet estão proclamando aos 7 ventos que não vai assistir esse filme. Que o livro não presta, que os diálogos são chulos, são superficiais. Não vou bancar moralista, textão do Facebook e dizer não assistam. É uma perversidade, é magista. Não é pra isso que eu vou vir nesse vídeo falar, nem criticar, nem nada. Realmente, gente, o que eu vou falar hoje pra vocês é sobre 50 Tons de Cinza, o filme. E mais eu trouxe um livrozinho pra fazer uma postagem. Bem, os diálogos estão fracos, mas o livro ele tem diálogos superficiais. Bem, não é de hoje que todo mundo sabe que o livro ele tenta fazer personagens profundos, mas não consegue. Quer ou não, é um livro de sexo, gente. Me diz alguma vez se um filme que seja pra falar de sexo tem diálogos filosóficos. Atire a primeira pedra quem acha que American Pie é um filme digno ao Oscar dos melhores diálogos filosóficos do cinema. É um filme pra rir, é um filme sobre sexo, com conotações, com coisas chulas, e todo mundo assiste e quase ninguém critica. E passa o tempo na tela quente. Bem, agora vai me dizer que não vai curtir um filme no cinema ou então em casa porque o filme é de sexo? Poxa, realmente é dizer que não assistiu American Pie e é puro. Mas a questão, bem, não é essa. Eu acho que quem tenta ser moralista bancando intelectual, que não verá esse tipo de filme, não lerá esse tipo de livro, mas que ama as novelas da Rede Globo, que assiste o BBB, que gosta de outras coisas que tem o mesmo teor, é fazer papel de hipócrita. Mas toda obra, ela vai ser assim, vai ter a polêmica de gente que não quer conhecer, de criticar antes de ler, criticar antes de assistir, e sempre vai ter aqueles que amam e aqueles que odeiam. É saber vender os dois lados e ver se quem tá passando muita barra. E esse vídeo não vai ser pra criticar esse tipo de pessoa, nem pra entrar nesse âmbito aí. Bem, eu realmente duvidava da escolha dos atores. Cara, quem são eles na fila da sopa? Eu não sei, eu nunca vi um filme deles na minha vida de cinéfila amadora. Mas também, né, eu sou meio alergia, pode ser que eu tenha visto e não lembro dele. Mas realmente eu fiquei tão bem com o pé atrás quando eu fui ver a classificação etária pra 16 anos. Como assim que um livro, que mesmo assim não seja um sadomasoquismo pesado, mas também não é algo pra crianças de 16 anos lerem? Eu fico me perguntando por que 16 anos? Mas se bem, né, que se a gente pegar o povo que tem 16 anos às vezes está mais entendido do que a Ana, a protagonista do filme. Mas cá estava eu, né, vendo esse filme, vendo o Grey com todas suas gostosuras, apresentar a pobre inocente Ana seus brinquedinhos, seu mundo. E uma coisa que eu percebi durante toda a sessão: você pensa que vai ser crianças, adolescentes que vão estar lá gritando pelo Grey, pela Ana. Não! A minha sessão tinha mais senhora, tinha mães, tinha tias, tinha pouca gente que estava no âmbito de 18, 20, 16 anos. Não é aquele público de adolescente de crepúsculo que fica gritando Jacob, Jacob, Jacob. Não tem. E de vez em quando tinha um foguinho ali, né? Porque, meu Deus, as mulheres às vezes conseguiam fazer mais escândalo do que as meninas gritando por Jacob na sessão de crepúsculo. Realmente é um livro que vai chamar gente que não tá muito acostumado a ler, não tá acostumado a muita coisa. É a mesma coisa que a gente fala do livro. O livro, ele trouxe uma clientela de gente lendo que não liam antes de 50 Tons de Cinza, que não gostava de ler, que só foi procurar livros para ler depois de toda essa febre de 50 Tons de Cinza. Mas voltando ao assunto, eu estava lá e naquela cena que o Grey, ele vai apresentar pra Ana, a bobinha, ingênua, o mundo dele, ele dá uma chicotada de leve na mão dela. E cara, até hoje eu me lembro, eu começo a rir. Veio uma voz do além, falando em alto e com som no cinema. Eu acho que a pessoa esqueceu que ela estava no cinema com outras pessoas do lado dela. E falou que tinha um chicote desses igual na casa dela. Realmente eu não sei o que passa na cabeça dessa pessoa a falar isso no meio da sessão. Eu acho que ele estava crente que choveria garotas e mulheres para querer ir para casa com ele. Mas eu não sei o que foi pior. Foi escutar isso, ou ver as mulheres muito mais velhas do que eu,
literalmente pegando fogo e delirando pelas coisas mostradas. E a Anna, meu Deus, gente, o que falar da Anna? A atriz, ela consegue ser mais sem expressão e mais apagada do que a Bella. Sim, a gente sabe que 50 Tons de Cinza foi ficção de Crepúsculo. Mas a forçação de fazer eles parecerem no filme com Edward e Bella foi uma coisa que não tem essa forçação no livro, não tem mesmo. Mas ela consegue novamente ser ingênua e boba ao ponto de falar que quer corações e flores, quer aquele romântico, que leve ela pra jantar e tal, quando tem um rico do lado dela que, se pudesse, compraria o mundo inteiro pra dar de presente pra ela. E, gente, na boa, eu prefiro uma de buquê a flores, ainda mais se for da Apple. E sem falar dela querer recusar todos os presentes que ele dá. Querida, recusar é feio. Eu já tava quase entrando no filme e eu mesma ainda puni ela. Aproveita e se joga, gente. Não é porque o cara ela chega e diz que é um romântico com flores e corações. Gente, existe outros tipos de romantismo, do mesmo jeito que mulher pode ser romântica. E é uma coisa assim meio machista no filme, né? Ele querer dominar tudo, ele querer as coisas do jeito dele e ela só sentir. Então, não é questão de ele ser rico, bonito, gostoso, ter tudo. Não, é questão mesmo da pessoa, né? Foi bem machista. Toda adaptação de livro para filme, ele tem uma regra da vida para seguir. É ser ruim, dá para contar nos dedos. Quantas adaptações cinematográficas que conseguiram ser tão boas como o livro ou superar o livro. E 50 Tons conseguiu ser uma dessas, sério. O filme totalmente se sustenta, sem precisar ter lido o livro. Aí então você não precisa pagar de papagaio e se pendurar no ouvido da pessoa do lado comentando que o livro era assim, e assim, e assim assado. E isso mudou. Não precisa, tá bom? Ok? Bom, eu acho que todo filme ele tem que ser assim. Ele tem que ser totalmente independente da obra que originou. Beleza, vamos fazer um filme de 50 Tons de Cinza? Deixa o livro pra lá. Vamos fazer o filme que tu não precise ler esse livro para poder entender. E foi realmente isso que fizeram. Você não precisa ter lido as 500 páginas que tem nesse livro para poder entender tudo que foi botado no filme. Não, porque todas as partes principais estavam lá, conectadas, bonitinhas, para todo mundo entender. Até porque eu acho que a maioria das pessoas que foram assistir esse filme nunca nem pegaram o livro para ler. E saíram entendendo e querendo a continuação. Sobre a parte de verossimilhança com o livro, já que o livro original, o filme, ele tem que ser um pouquinho parecido com o livro, né? E eu posso afirmar que, como eu li todo esse livro em 2013, faz um tempão, eu não lembro muita coisa, mas o que eu lembro das partes principais, tudo tá intacto como foi escrito pela autora. Nada mudou, até os diálogos são os mesmos. Não posso dizer que tá 100% porque nunca tá. Mas as mudanças que ocorreram foram bem sutis, quase imperceptíveis para quem lê o livro e vai ver o filme. E olha, eu não tô falando tudo isso do filme, elogiando o filme, porque eu sou uma fã dessa saga, dessa série. Mas eu li o livro por curiosidade da polêmica e da mídia que as pessoas fizeram. E fiquei realmente curiosa para saber o que o cinema teria para mostrar desse livro. Que é sexo! O que o cinema vai fazer de um filme de um livro que presta as cenas de sexo? Então eu realmente queria saber como ia ficar um filme feito pro cinema normal, né? Eu não tinha grandes expectativas sobre o filme, eu já queria assistir realmente pela curiosidade. Eu não tive expectativas altas ou expectativas baixas. E saí da sessão querendo o próximo filme, a continuação. Porque você sabe que aquilo ali vai dar certo, que a pessoa vai querer a continuação e que vai ser muito rentável. Eu só não quero que Hollywood faça o que ela tá fazendo em todas as trilogias. Pegar o último livro e dividir em dois. Porque realmente não tem muita coisa. Mas a história, ela é superficial, gente. Os personagens não são profundos, não tem aquelas coisas filosóficas. É um livro com desvaneios de uma garotinha que só quer romance, só quer aquele cara que seja perfeito pra ela. Não vai ter uma grande reflexão da vida, uma grande descoberta, nem nada. Então, você não pode chegar e igualar 50 Tons de Cinza com Três Mosqueteiros, com qualquer romance de William Shakespeare, porque não é. Gente, é só um livro com uma história superficial, sexo
e pra vender. Simplesmente é um livro que foi feito pra vender, gente. É um filme pra fazer bilheteria. Vão assistir o filme, tirem suas próprias conclusões depois de conhecer a obra, conhecer o filme, conhecer o livro e venham aqui comentar depois o que acharam, tá bom? Então, gente, é isso. Até a próxima. Sigam todas as redes sociais e visitem o Só Falareira. Beijinhos, bye bye, sayonara!